Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Bia. Estou começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, não reparem, é um vídeo super improvisado, acabei de chegar do trabalho, tô de uniforme ainda. Mas eu quis gravar esse vídeo pra vocês porque apareceram algumas dúvidas desde o anúncio da gravidez, então eu queria fazer um pouquinho ali de um resumo pra vocês do que foi e do que está sendo esse período, como foi a descoberta e etc. Então eu vim trazer um pouquinho pra vocês de como que eu descobri, como que foi tudo isso, se a gente tava tentando, se a gente não tava, tá? Gente, eu quero começar por não estávamos tentando engravidar, tá, gente? A gente se prevenia. A gente tinha, assim, pretensão de começar a tentar engravidar no final desse ano, né, de 2023, em dezembro. Eu ia parar com o remédio pra gente ir no médico, porque eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, né? E ela é um fator que dificulta um pouco mais engravidar. Então eu queria ir, a gente queria fazer um check-up, tanto eu quanto o Juninho, pra ver se tá tudo bem, se a gente poderia engravidar facilmente, se ia ter que ter tratamento, pra gente se preparar pra esse processo. Era o nosso objetivo para começar no final do ano agora. Então a gente não estava tentando engravidar, a gente se cuidava, tá? Pela síndrome que eu tinha, a minha menstruação ela sempre foi muito irregular. Então tinha mês que ela vinha, tinha mês que ela não vinha, aí tinha mês que ela vinha 2 vezes. Era uma coisa bem bagunçada, então eu nunca me apeguei muito assim a menstruação atrasar, não. Tanto que eu já fiz outros testes de gravidez, né? Eu falei com vocês até no vídeo da revelação da gravidez tem dois, mas esses dois foram de vários que eu já fiz. E eles sempre davam negativo, era sempre coisa neurótica, tipo um sintoma bem aleatório, que era normal e na minha cabeça era de gravidez. E aí, quando realmente era da gravidez, eu não me toquei e passou despercebido. Mas o que que acontece? Os primeiros sintomas que eu tive, tipo assim, pra mim não eram sintomas, tá? Foi milho. Primeiro eu tive vontade de comer milho. E aí o meu primo trouxe pra mim um saco de milho. Ele trouxe, na verdade, uma dúzia de milho. Dessas 12, eu devo ter comido umas 8. Sozinha. Obviamente eu iria passar mal porque eu comi 8 espigas de milho sozinha. E quando eu passei mal, era o milho, então tudo certo. E meu estômago já é ruim, gente. Meu estômago sempre foi muito ruim. Então, tipo assim, não era uma coisa que me atentava eu estar passando mal, porque eu tava sempre passando mal. Eu sempre tive refluxo, eu sempre enjoava, dava diarreia com facilidade. Então, eu sempre tive muito problema no estômago. Então, também não era uma coisa que me preocupava, né? Então, a menstruação e o enjoo, tipo, é uma coisa que realmente passou batida. E aí, eu não tava sentindo nada, não tava com nada, tanto que a gente não tava planejando ter filho agora. Então, não era uma pauta pra nossa, né, pra nossa discussão. Eu sempre tive problema no estômago, como falei pra vocês, era algo que eu já queria procurar um médico pra ver um diagnóstico, porque do refluxo, porque desses comer muito tarde, tudo isso me fazia passar mal e eu queria saber o porquê, então já era uma pauta procurar médico, mas eu sempre deixei pra lá. E aí, quando foi nas vésperas do carnaval, a gente foi na casa de uma prima do Juninho comer pato. E eu nunca tinha comido pato, foi a primeira vez que eu comi pato na minha vida. E aí, eles falam que é uma carne muito forte, né? Então eu comi o pato no domingo do carnaval, no sábado do carnaval. Quando foi no domingo, eu fui pro bloquinho aqui em BH com os meus primos. E assim, eu passei muito mal. Tava passando muito mal, gente. Eu levantei de manhã passando muito mal. Passei mal a madrugada inteira. E aí eu levantei e falei, gente, eu vou, porque ontem eu já tinha prometido pra eles no dia anterior que eu ia e não fui. Então hoje eu vou, mas eu levantei passando muito mal. E aí eu comi uma salada de frutas de café da manhã que tinha aqui em casa. E eu fui pro bloquinho, só que eu não tava conseguindo comer nada, tava passando mal demais. Então, eu fiquei o dia inteiro sem comer nada no carnaval, no domingo de carnaval. Sabe o que que é nada? Eu fiquei o dia inteiro na salada de frutas. Sem beber água, porque a gente não tava achando água pra comprar. Debaixo de um sol escaldante e o estômago muito ruim. Aí a gente chegou, pedimos um lanche, eu não consegui comer o lanche todo. Comi só a metade. E no dia seguinte a gente foi pra Curvelo, fomos pra roça, eu bebi bebida alcoólica, eu vivi minha vida normal. Quando a gente tava em Curvelo, minha sogra mandou mensagem falando pra eu procurar um médico, que ela tinha sonhado com a irmã dela que já faleceu e que eu tinha alguma coisa de errado com a minha barriga pra eu procurar um médico. E como eu já tinha esses problemas, eu fiquei super neurótica. Falei, meu Deus, eu tô doente. A gente sempre pensa no pior, então na minha cabeça já era uma coisa gravíssima, eu tô morrendo, eu preciso de um médico. E aí eu pus na minha cabeça, Juninho, eu vou procurar um clínico, porque o clínico vai me encaminhar pra um gastro e eu vou ter que fazer os exames pra ver o que eu tenho, que provavelmente eu tenho alguma coisa. Quando eu cheguei aqui em BH, a gente voltou de Curvelo, eu falei, eu vou fazer um teste de farmácia, porque o clínico vai me perguntar, eu não sei vocês, mas eu, todas as vezes que eu fui no clínico, principalmente se for algo relacionado ao estômago, eles pedem testes de gravidez, pra ter certeza. Eu falei, como eu sei que eu não tô, eu vou fazer só pra ter certeza, pra afirmar pra ele assim, né? Posso te afirmar com certeza que eu não tô.
E foi isso que eu fiz. Daí eu comprei o teste. E para mim, eu já sempre gravei, porque os outros todos negativos eu sempre gravei, mas nunca postava porque o resultado era negativo. Mas gravei por gravar igual todos os outros. E aí o resultado deu positivo. A gente quase caiu pra trás. Contei pro Juninho que também quase caiu pra trás. Contamos pra família que todo mundo quase caiu para trás. E aí depois disso eu falei, e agora, né? Eu nunca, tipo, tenho muitas grávidas na família, tem muitas crianças na família, então teve muitas grávidas, mas eu nunca soube qual era o próximo passo depois do positivo. Eu nunca pensei nisso, era uma coisa que eu nunca pensava. Eu já pensei como seria com o bebê, ou eu engravidando, eu contando pra família, mas o pós, depois daquilo, o que que faz, eu não sei. Então, o que que a gente fez? Fez o beta, que é o exame de sangue, que deu o resultado pra mim, o de farmácia estava errado, era um falso positivo, mas aí eu fiz o de sangue, e o resultado foi meio estranho, porque todas as pessoas da minha família que fez, inclusive era eu que tirava com as meninas que elas não entendiam, sempre estava escrito positivo, e o meu estava escrito um negócio super aleatório, muito estranho. Aí eu falei, vamos marcar um médico pra ela interpretar e falar pra gente se é ou se não é, né? E se for, quanto tempo e tal. A gente queria saber se realmente tava e quanto tempo que tava. Daí a gente marcou uma obstetra, ligamos pra um particular, que a gente não tem plano. Liguei na particular, marquei uma obstetra e aí a gente levou o teste. E ela realmente falou que era positivo. Já passou aquela chuva de informações da primeira consulta que eu queria chorar. Eu não decorei nada, o Juninho decorou nada. É muita recomendação, é muita coisinha. E aí ela fez o exame do toque nessa primeira consulta. Ela falou que provavelmente eu tava com umas 10 semanas e ela foi muito certeira que eu tava com 9. E aí ela me passou uma lista de exames pra fazer, gente. É tipo assim, uns 12, 13 exames pra fazer, era muito exame. E a gente tentou olhar no particular, só que ficaria muito caro, tipo 850, 900 reais só os exames. Aí eu falei com o Juninho, vamos tentar pelo SUS? Aí a gente foi no postinho aqui perto de casa, que ele já tinha ido quando eu consegui a consulta pra conseguir a consulta com a obstetra. A gente tentou marcar no postinho, mas só ia ter, tipo, pro final do mês. Aí a gente fez o particular mesmo. Quando a gente pegou esses pedidos de exames, a gente trouxe no posto pra ver se a gente conseguia fazer. Aí ela falou assim que alguma médica do posto teria que transcrever esses exames, que não pode fazer com pedido do particular. E aí ela conseguiu um encaixe pra mim na mesma semana com a obstetra daqui, do postinho. E aí a gente foi na primeira consulta de pré-natal. Todas as recomendações que a outra me passou, ela passou. E pediu todos os mesmos exames, gente, os mesmos. Eu tava com os dois pedidos comparando, os mesmos exames. Que a maioria é exame de sangue, tá, gente? Pra medir glicose, pra medir ferro, pede exame de urina. Então, tipo, são vários exames, mas a maioria é colhido nos tubinhos de amostra de sangue. E um de urina, então, tipo, é muito exame, mas você faz tudo de uma vez ali só. E aí, na próxima consulta do pré-natal, eu tinha que levar o resultado desses exames. Inclusive, o meu deu alterado o ferro. Eu já imaginei que eu sempre fui anêmica. Então, eu tô tendo que tomar... Ela aumentou a minha dosagem de sulfato ferroso, triplicou, porque eu tava tomando 1 ao dia. E eu tô tomando 3 ao dia. A minha glicose não deu alta, mas tá perto de alta. Então, ela pediu pra dar uma maneirada em açúcar doce, pra dar uma controlada, pra ela não ficar alta. E eu tive uma pequena alteraçãozinha no exame de urina, mas não era infecção, tá? Ela falou que é uma coisa que a gente pode acompanhar. Então, foi assim, isso. E aí a gente conseguiu marcar um ultrassom. O SUS cobre 2 ultrassons. Então, a gente já fez um pelo SUS e o próximo é mais no final da gravidez. Então, nesse período, os outros ultrassons que tiver de fazer, a gente vai fazer particular. Mas já ajuda demais, porque todo o acompanhamento eu tô fazendo pelo SUS. E aí, nesse primeiro ultrassom a gente fez. Quando a gente fez o ultrassom, a gente tava com 10 semanas. Foi, tipo, logo depois, né, da que a gente descobriu. Já ouvimos o coraçãozinho do bebê, que é uma sensação muito gostosa. E aí, agora eu já fui na minha segunda consulta de pré-natal. Daí ela já me passou os exames de novo. Na próxima consulta, na terceira, ela vai me passar os exames, que esses exames que eu fiz no primeiro, a gente faz 3 vezes na gravidez toda. Então tem os ultrassons específicos, tem muita coisinha, sabe? Mas eu achei, em relação à consulta do particular que eu fiz pra consulta do SUS, foi super parecido, tá? E ela já deixou tudo bem claro, muito bem explicado, enfim. Por que a gente não quis fazer plano? Porque não ia cobrir. Não ia cobrir de todo jeito. Se a gente fizesse o plano agora, eu conseguiria fazer o acompanhamento, mas o parto não seria porque tem carência de 1 ano e a gestação é 9 meses. Então, mesmo que eu tivesse acabado de engravidar, já não cobriria, né? E aí eu descobri com 9 semanas. 2 meses e meio, pra quem não faz essa conta, é só você calcular. 1 mês tem 4 semanas, 9 semanas, 8. Então dá... Ou 2 meses dá 8, mais 2 meses e meio. De sintomas, gente, eu tive agora nesse primeiro trimestre, desde que eu descobri, porque parece que quando você descobre, vem tudo.
Enjoo, eu tive bastante enjoo, mas era sempre à noite, sabe? E o que me ajudou muito foi laranja. Eu chupar laranja ou espremer o limão no copo e tomar, me ajudou muito com enjoo. Tem gente que gelo resolve, outras pessoas picolé de limão, pra cada um resolve uma coisa, mas pra mim a laranja assim foi muito boa, me ajudava demais. Toda vez que eu ficava muito enjoada, eu não cheguei a vomitar, acho que uma vez só. Foi um sintoma que eu mais percebi. Eu tô tendo um pouco de inchaço nos pés, então o dia que eu tô mais agitada, que eu trabalho mais em pé, à noite meu pé tem inchado bastante, o chinelo fica bem marcadinho, bem apertadinho, sabe? E pra escovar dente, meu Deus. Não consigo escovar a língua, gente, dá muita náusea. Lógico que eu escovo, tem que escovar, não tem jeito, mas é uma sensibilidade na língua, assim, na garganta, que faz muita náusea. Eu nunca tinha visto, porque eles falam que grávida realmente a gengiva fica super sensível, e eu tô reparando isso, que quando eu passo fio dental sempre dá uma sangradinha, outra coisa que não acontecia, eu tô usando fio dental igual antes, e não acontecia e tá acontecendo, mas eu tô fazendo acompanhamento odontológico, tá tudo certo, não tenho nenhum problema nos dentes. E aí, eles me deram mais, assim, sobre a comida, pra me preocupar mais com a alimentação, focar mais em alimentação rica em ferro, por causa da anemia, cálcio, por causa do leite e tudo mais, e seguir uma alimentação bem à risca. A doutora pediu pra comer de 3 em 3 horas, e eu notei que quando eu passo muito desse período, é quando mais dá enjoo, tá? Nesse primeiro trimestre que passou. E dengue, né? Gravidinhas aí. Aqui na minha cidade, eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas tá um surto de dengue, assim, extraordinário. Absurdamente grande. E o mesmo mosquito que transmite a dengue transmite a zika e transmite a chikungunya, que são altamente prejudiciais para o bebê, inclusive a dengue. A gente não fala muito, mas a dengue também tem grandes sequelas para o bebê. Então, repelente o dia todo em todos os cantos, ninguém tá ligando aqueles raidzinhos de tomada, sabe? Aqueles inseticidas de tomada na casa inteira o tempo todo, e a gente vai comprar uma tela para colocar nas janelas para ver se dá uma diminuída, sabe? Mas é isso. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar com vocês. Outra coisa que a doutora pediu pra fazer é algum exercício físico a partir das 13 semanas. Como eu já tô com 15, eu já consigo fazer, e aí eu já me inscrevi nos Pilates, tô esperando sair a vaga, que ela falou assim que é melhor Pilates ou hidroginástica, né, na piscina. Que se eu não conseguisse fazer nenhum dos dois, com a questão financeira, caminhadas leves, pode fazer. Só que eu vou fazer o Pilates porque eu li bastante e diz que é muito bom pro parto. Então, eu já tô esperando sair a vaga pra eu começar no Pilates, mas eu vou fazer o Pilates, que ajuda muito. E, gente, sono, cansaço é bizarro, a gente fica muito cansada. Um sono, assim, dá vontade de dormir em pé, no meio do dia, do nada, um sono louco. Mas eu acho que eu consegui esclarecer tudo pra vocês. Esse vídeo foi isso mesmo. Eu peço até desculpa pra vocês, porque é bem caseiro, ó. Como eu falei, eu tô de uniforme, acabei de chegar do trabalho, aproveitei que o Juninho vai fazer uma caminhada. Mas assim, a gente tá muito feliz, já estamos nos preparativos da chegada do bebê. Vamos fazer tudo aos poucos, tá, gente? Neste momento, eu estou preocupada em cuidar da minha saúde. Porque a minha anemia e a minha açúcar tá alta, então eu preciso cuidar disso. É o que tá o meu foco no momento. Depois a gente foca em outras coisas, como descobrir o sexo, como quartinho. Por enquanto, eu estou focada nisso, nos próximos exames. Se tiver diminuído bem a questão dessa questão da saúde, pra mim já aí eu posso focar no próximo, mas por enquanto a minha preocupação é essa. Mas a gente tem ultrassom pra fazer mais pra frente, no mês seguinte, em maio, que eu acredito que já vai dar pra ver o sexo, que a gente vai estar com 18 semanas. Então, pode ser que dê. E a gente já tem algumas coisinhas do bebê também, que assim que eu começar a gravar os vídeos sobre o bebê, eu vou mostrar pra vocês. O guarda-roupa eu já mostrei pra vocês no outro vídeo que a gente comprou pra gente. E não deu certo, vamos ter que usar pro bebê, inclusive ele tá aqui montado, a gente vai montar no quarto do bebê, mas tudo isso vai ser aos poucos. E eu vou atualizando vocês do que dá, mas eu queria gravar esse vídeo pra esclarecer essas dúvidas que apareceram tanto nos comentários quanto no Instagram. Eu recebi algumas mensagens. E pra falar com vocês um breve resumo desse primeiro trimestre, de como foi. E se você tá gravidinha, primeira coisa, acabou de descobrir, marca uma obstetra, porque ela vai te dar todas as orientações, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço pra vocês, mais uma vez, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho pro YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Deixa o like que ajuda muito e vai acompanhando esse tour com a gente, esse diário de gravidez. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo, até o próximo vídeo. Tchau!